O El Niño está sendo esse fenômeno da natureza que está ditando o curso da humanidade, ou a humanidade está virando as costas para Deus? Isso é muito importante você analisar, entender o que está acontecendo. Como tem aquele filme de Hollywood, A Natureza em Fúria, mas o que de fato está por detrás disso aí? De fato, o El Niño, ou a natureza em fúria, está contra a humanidade? Ou essa humanidade, essa civilização moderna, está contra Deus? Eu sou José Maria, em meu canal no YouTube, Falando a Verdade para os Tempos dos Fins, e nosso e-mail é zecopregador@gmail.com. Eu peço a você que você possa, nesse estudo que eu vou fazer com você agora, contigo, nesse momento, que você possa apenas compartilhar ele. Compartilhar esse estudo, porque é de relevância, de importância, diante de muitos assuntos que está corrente no momento. A sociedade está sendo balançada, chacoalhada em muitos assuntos pertinentes, vamos dizer assim, mas que está desfocando, está tirando a sociedade mundial do foco principal, que é ouvir a palavra de Deus, é ouvir o que Deus pensa sobre o momento presente da humanidade. Então vamos lá. Eu vou ler um texto para você aqui, da palavra de Deus, porque como um pregador da cruz, como um servo de Deus, como um evangelista que sou, eu quero deixar você ciente na palavra de Deus, que deixa você assim realmente dentro da vontade de Deus. Vou pegar um livro, tá certo? Uma carta do apóstolo Paulo, da qual ele escreveu da sua prisão quando estava em Roma, no corredor da morte, segundo a Bíblia relata, historiadores, biógrafos relatam, como Cláudio Joséfo, Irineu, o próprio biógrafo Lucas relata, a própria Bíblia também relata esse assunto. Ele estava na prisão de Roma, uma prisão onde ele estava não como um malfeitor, não como um bandido, não como qualquer elemento contra as leis romanas, mas por pregar o evangelho sob uma acusação dos próprios judeus, seus patrícios, que o acusaram de provocar um tumulto ou pregar um Deus, um Jesus que não existia para os judeus, que era contra a lei de Moisés. Então, nessa carta, ele passa esse conhecimento para Timóteo, e ele falou para Timóteo o que estaria acontecendo a seguir naquela humanidade, e que seguiria na humanidade esse pensamento e essa doutrinação que levaria essa humanidade a seu fim, a seu caos, tanto no âmbito humano como também no espiritual. Ele vai dizer assim, ele fala assim: conjuro você, Timóteo, fala você, Timóteo, meu servo, meu filho, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Vinda que seria, tem duas vindas do Senhor Jesus Cristo, aqui eu passo para você. A primeira vinda em breve será invisível, quando ele vai arrebatar a sua igreja atual, o corpo de Cristo na terra, e nos céus vai receber essa igreja, e os servos de Deus serão tirados da terra a encontrar com ele nas nuvens, e levará esta igreja para os céus com Deus. A sua segunda vinda se dará no final da grande tribulação, onde ele mesmo fala, onde as profecias falam, os profetas, os apóstolos falam, que todo olho verá, quando ele estiver descendo nas nuvens
com poder e grande glória. Então todo olho verá, ele vai descer lá em Jerusalém e assentará seu trono por 1000 anos no Monte das Oliveiras. Então aqui ele fala então da sua vinda e seu reino, que será de 1000 anos sobre essa terra. Então ele fala assim, na sua vinda e no seu reino. Ele fala assim, então, pregues a palavra de Deus, pregues, ensine, insta a tempo e fora de tempo. Que seria, seja constante, seja perseverante em pregar, difundir esta palavra de Deus. Ele fala que então você tem que corrigir as pessoas, você tem que repreendê-las, você tem que animá-las, você tem que chamar a atenção das pessoas com toda a paciência e doutrina. Você tem que fazer isto para que as pessoas possam olhar e ver que precisam serem realmente advertidas, chamadas a atenção, disciplinadas, muitas vezes até redoutrinadas, reencaminhadas, realinhadas para a verdade da palavra de Deus, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Ele vai dizer então, porque virá tempo, e isso eu quero tocar nesse ponto aqui, virá tempo. E olha que ele disse esta palavra aproximadamente quase 2000 anos atrás, no primeiro século da era cristã. Ele falou isso: Timóteo, meu servo, virá tempo, e esse tempo chegou, em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conformes às suas próprias cobiças. A palavra aqui é concupiscências, cobiças, desejos, vontades, e desviarão os seus ouvidos da verdade que é Jesus e voltarão para as fábulas, fantasias desta vida. Tá certo? Ele vai dizer então, mas você, Timóteo, meu servo, e passa para outros que virão mais tarde, que sejam sóbrios em tudo, sofre as aflições e faze a obra de evangelista, cumpre o teu ministério. Pois bem, é o ninho e suas manifestações, ou aquele título, aquele filme hollywoodiano, A Natureza em Fúria, ou é desobediência direta ao Deus Criador? O que está acontecendo para que a Terra comece a se manifestar? E olha que não estou ainda falando para você, porque essa mensagem aqui diz respeito para a humanidade, para o corpo de Cristo. É interessante você observar, porque essa mensagem paulina, da mensagem da graça, é uma mensagem que leva para a obediência das nações. Isso é muito importante você entender isso aí. Não estou falando ainda das profecias que vão acontecerem na grande tribulação. Haverá mensagens da grande tribulação, haverá manifestações aonde o homem jamais viu na humanidade, sua vida na humanidade, manifestações que vai acontecer na grande tribulação. Não estou dizendo esse tempo ainda, eu estou dizendo o tempo agora presente para a humanidade, onde Paulo fala assim que, sobre esse texto aí, ele fala sobre essa mensagem para a obediência das nações. E o texto aqui fala em Romanos, esse assunto ele fala aqui, ele joga o texto, ele fala assim, mas que se manifestou Jesus agora e notificou-se pelas escrituras dos profetas, que seria uma prova existente da obra de Cristo já no Velho Testamento, acontecendo no Novo Testamento, através da cruz e assim por diante. Tá certo? Pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé em Jesus Cristo.
Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Então, esse momento aqui que fala que virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, as nações que realmente estão totalmente em rebelião contra o Criador. E as nações que realmente estão totalmente contra a vontade de Deus, que estão se rebeliando contra Deus. As nações que não querem mais saber de ouvir a palavra de Deus, que seria uma rebelião espiritual contra Deus. Já houve esse momento que as nações se rebelaram contra Deus e tiveram suas devidas punições. Haja vista que, se você analisar nos anais da história da humanidade, da geografia da humanidade, da paleontologia, da arqueologia, você vai encontrar muitas nações, povos que foram dizimados por Deus por causa da sua desobediência à sua vontade. Qual que era o momento que estava acontecendo lá? É um momento igualzinho nesse momento. É idêntico a esse momento. Eles não permitiram sofrer, atingir em seus corações a doutrina de Deus nas suas vidas. No passado, Yahvé não teve espaço, o Deus eterno teve espaço. No Novo Testamento, Jesus, que é o Salvador do mundo, não está tendo espaço na vida das pessoas. Não está tendo espaço mais nos corações das pessoas. Isso é muito importante. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Isso é uma coisa que é muito triste que está acontecendo. Então, o que mostra que realmente fala, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Que a palavra de Deus não está entrando no coração da humanidade. Então, quando o ser humano isenta Deus da sua vida, ele fica suscetível, ele fica aberto para que as trevas penetrem seu coração. Para que Satanás e seus demônios tenham livre curso nessa sociedade. Exemplo, se um presidente de um país, autoridades, não são justas, mas são corruptas, automaticamente que toda a cadeia da sociedade vai ter a mesma atitude, o mesmo comportamento, igual às autoridades. Igualzinho, a cópia, né? Como se fala, né? A fruta nunca cai longe dos pés. Então aconteceu assim. Então é importante entender isso aí, compreender isso aí, que o que está acontecendo aqui realmente é um fato profético. Então hoje está dizendo aqui, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo como enxão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Aqui você pode pegar aqui, então, seria doutores, né? Doutores são mestres, são ensinadores, são falsos pregadores, falsos pastores, falsos apóstolos, heresias que estão abraçando. E hoje você percebe que avolumou-se no mundo atual a unificação, está unificando as religiões pagãs, antibíblicas, anti-Deus, para estabelecer um período que a Bíblia fala da grande tribulação. Mas quando uma cidade, estado, país ou nações começam a virar as costas para Deus e rejeitar Deus em suas leis, na sua sociedade, automaticamente essa nação, digo para você aqui, você tem que entender isso de uma forma muito mais bíblica do que humanística, é que
o que aconteceu na era pré-diluviana foi que isso aconteceu aqui. Eles viraram as costas para Deus, não permitiram que a palavra de Deus chegasse até eles e automaticamente desceram até eles anjos desobedientes, incitaram eles a fazerem práticas, ensinaram práticas totalmente anti-Deus. E essas doutrinas desses anjos que desceram desobedientes, eles brutalizaram essas pessoas, endureceram seus corações para Deus, cegaram seus entendimentos e automaticamente eles viraram as costas para Deus e não permitiram que a mensagem de Deus mudasse seus corações. E foi isto o estopim, foi isso o motivo central, onde Deus disse para Noé: eu vou destruir a humanidade que eu criei. Então foi isso o julgamento de Deus que Deus trouxe para a humanidade, foi essa mesma atitude, comportamento de virar as costas para Deus e não permitir que o Criador regesse sobre eles. E sendo criatura de Deus, estando no mundo de Deus, estando no universo de Deus, sabendo que das consequências que adviria sobre eles se desobedecesse a Deus, mesmo assim, obstinadamente, duramente, rebelde, totalmente em seus corações, eles fizeram atos e atitudes totalmente ofensivos a Deus. Deus destruiu eles. O dilúvio universal. Assim aconteceu com Sodoma e Gomorra, que hoje está uma guerra de narrativas, guerra de viés. São leis que você não pode falar isso, não pode falar aquilo, porque é contra as regras, contra as leis. Mas Sodoma e Gomorra tinha uma atitude igual hoje, só que hoje Deus não vai queimar a terra com fogo. Porque, então ele teria que queimar todas as nações. Ele destruía o mundo como ele fez na era diluviana, ele faria hoje com fogo, como fez com Sodoma e Gomorra. Porque atitudes hoje da humanidade atual, se você ter um pouquinho de paciência, analisar, ser um meticuloso estudante da palavra de Deus e assuntos gerais da história da humanidade, e você chegar até lá, na região de Sodoma e Gomorra, junto com a arqueologia, junto com a paleontologia, junto com historiadores, biógrafos, você vai ver lá que existia uma humanidade lá. E com um paralelo com a palavra de Deus, com a Bíblia aberta, eles cometeram atitudes totalmente ofensivas ao Deus eterno. Que o próprio Deus estabeleceu isso lá em Adão e Eva. Isso não é a criação, isso não é o viés ideológico hoje, atitudes hoje de viés ideológico, bandeiras. Não. O que Deus estabeleceu veio primeiro. Viés, ideologias, totalmente, muitas vezes, adverso, inimigas de Deus, opositores de Deus, permitindo que Satanás gerasse uma humanidade que ficasse contra Deus, estando no universo de Deus, estando na terra de Deus. É como se um ladrão, entrasse em tua casa, ou um grupo de pessoas entrasse em tua casa e dominasse a sua casa, e diria para você: eu vou morar aqui e vou usufruir dos teus bens aqui e tudo mais, a tua esposa, teus filhos, tudo que você tem é nosso, e acabou. E você passivamente ficaria quieto e aceitaria isso com naturalidade. Não. É invasão de privacidade. E a lei dá respaldo. Entrou do portão para dentro. Qualquer pessoa, seja autoridade ou não, é invasão de privacidade. Pode sofrer qualquer reação do proprietário. Então, lá em Sodoma e Gomorra, eles fizeram atos, porque em Adão e Eva, Deus falou, criou Deus, Adão, homem, Eva, mulher, e de Adão e Eva saíram Caim e Abel, família. Isso é estabelecido por Deus. Isso não é nada a ver com uma modernidade, porque isso sempre existiu. A rebelião do homem contra Deus sempre existiu, só que lá em Sodoma e Gomorra estavam no estágio tão avançado
tá certo? Que a palavra Sodoma era uma atitude cultural, costumeira, das crianças até o mais velho, mulheres, homens. Era costumeira aquela atitude totalmente antibíblica, anti-Deus, ofensiva aos princípios de Deus. Então Deus foi lá e destruiu aquela terra. Porque eles não permitiram que a palavra de Deus, sofresse neles, fizesse neles uma mudança em seus corações, para que pudessem entender que os seus atos e atitudes eram vergonhosos e deveriam ser abandonados e abraçar uma fé no Senhor Jesus Cristo. Abraçar uma fé no Velho Testamento, em Yahvé, o Deus eterno. Onde o apóstolo Paulo fala, mais tarde, a igreja de Corinto, tá certo? Corinto era uma região da Grécia, tá certo? Antiga, e onde Paulo fala que o que eles fazem oculto só relatar vergonha, porque havia na região do leste da Ásia, que é hoje a Turquia, na Grécia, né? Em Éfeso havia um templo onde havia mais de 3.000 prostitutas cultuais. Então, essa podridão do homem de virar as costas para Deus, não aceitar Deus em sua vida, não é de hoje. Só que Deus, ele deixa o homem agir, se comportar de maneira totalmente ofensiva, para que no seu tempo, no julgamento, ele vai então chamar a todos ao julgamento e vai condenar essas pessoas. E essas pessoas ficarão totalmente totalmente desaprovadas perante Deus, sem palavras, porque a consciência deles vai acusar. Quando Deus julgar eles vão pedir misericórdia, e Deus vai dizer para eles: mas na terra vocês não me obedeceram, vocês não quiseram me obedecer, se rebelaram contra a minha pessoa. Então, essa desobediência de vocês, hoje, acarretou a vocês, a mim, o direito de Deus eterno, justo e puro, de condenar vocês eternamente. Então aqui, vira tempo, chegou, onde essas pessoas hoje não estão permitindo que a palavra de Deus, Jesus Cristo, penetre em seus corações e mude as suas vidas. Estão ficando rebeldes, brutalizados, totalmente assim, inimigos de Deus, declaradamente, não permitindo que a palavra de Deus mude as suas vidas. Consequentemente, quando chegar então o tempo da grande tribulação, que a Bíblia fala, aí entra o assunto que eu sempre tenho tocado nos meus estudos nas redes sociais. Eu tenho falado sobre os deixados para trás, que vão entrar na grande tribulação e vão dar de frente com o anticristo, da qual essas pessoas que se rebelaram contra Deus hoje serão presas fáceis para abraçar a vida deles e aceitarem em suas mãos direitas a marca da besta, ou em suas testas a marca da besta, o nome da besta, e para o fim deles, de acordo com o que eles começaram a fazer agora, não permitir que a palavra de Deus chegue aos seus corações, amontoando para eles em suas cátedras, em suas acópolis, em suas sinagogas, em suas mesquitas, em seus lugares ocultos e não ocultos, mestres que venham falar para eles coisas maravilhosas, tá certo? De acordo com suas cobiças. Isso é rebelião, tá certo? Isso é pura rebelião. E a humanidade entrou nesse caminho. A humanidade entrou nesse corredor de confronto contra o Criador. Então, está todo mundo aí assustado com o El Ninho, porque não é o ninho que vai julgá-los. A manifestação da natureza sempre aconteceu. Sempre aconteceu terremotos, sempre aconteceu vendavais, tornados, sempre aconteceu todo tipo de coisas. Mas só que estão assustados.
mas estão com medo do movimento El Ninho, estão com medo da manifestação do El Ninho, mas não estão com temor e tremor diante do Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Ironia, é ironia. Não crer no Deus eterno, agora para abraçar uma fé no seu Filho amado Jesus Cristo, não querendo obedecer à vontade de Deus para as suas vidas, que é abraçar uma fé no Senhor Jesus Cristo, mas estão com medo, assustados, apavorados, com o El Ninho, que seria, estão mais temendo a criatura do que o Criador. Isso é loucura, é insanidade. Chegou à máxima desses homens não temer a Deus. Consequentemente disso aí, então aqui fala que eles estão realmente totalmente sem qualquer entendimento, porque Satanás, termino aqui, Satanás, o diabo, o acusador, cegou o entendimento deles, cauterizou o entendimento deles para que a verdade de Deus não penetre em seus corações e nem seus corações resplandeça a luz da glória de Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. E está aí. Então, uma rejeição de Deus que está corrente hoje, está sequente hoje, está na moda hoje, está em pauta hoje pelas nações, essa rebelião vai culminar neles na grande tribulação, onde o apóstolo São João, no livro do Apocalipse, vai dizer que o homem vai desejar morrer, não vai morrer. Vai buscar a morte e não encontrará a morte. E Jesus disse, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhum ser humano ficaria vivo, por causa de que o que vai acontecer vai ser novamente o que aconteceu na era do dilúvio, na era de Sodoma e Gomorra, na destruição da grande Babilônia, a mãe das meretrizes da prostituição, de todo tipo de coisa horrenda contra Deus, e agora vai acontecer esse momento onde Deus, o Todo-Poderoso, vai julgar as nações. Vai julgar as nações. Aí você vai saber então que se hoje estão com medo, apavorado com o El Ninho, dessa mudança climática que vai trazer muita chuva, muito calor, vendavais, tornado, então já com uma estimativa de milhares ou milhões de pessoas poderão morrer, o que vai acontecer na grande tribulação, esse El Ninho está na sola do que vai acontecer, porque lá vai ter 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, que vai ser derramado na terra, e acontecimentos jamais vistos pela humanidade, o homem vai assistir. E aí, quando perceberem que o buraco era mais embaixo, será tarde. Então, advirto você, meu querido, a você entender que não vale a pena virar as costas para Deus. Não vale a pena rejeitar o convite de Deus para você aceitar Jesus Cristo. Não vale a pena você ficar rebelde contra Deus e abraçar viés ideológicos, ideologias, bandeiras deste mundo contra Deus, porque esta rebelião vai lhe causar danos irreparáveis na sua vida física e eternamente falando. Então, seria melhor você ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e se arrepender dos seus pecados, abraçar uma fé no Senhor Jesus Cristo e vir para Ele hoje e eternamente, que é uma atitude sua sensata e inteligente, porque Deus conhece o teu coração e quer te salvar. Venha para Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até nosso próximo estudo, em nome de Jesus.